Nos anos 2000, executivos da Petrobras olhavam para a América do Sul e viam um futuro promissor. A estatal dominava a tecnologia de exploração em águas profundas como nenhuma outra empresa do hemisfério, e os governos vizinhos, muitos deles alinhados politicamente com Brasília, pareciam receptivos à ideia de uma integração energética liderada pelos brasileiros. A lógica parecia irresistível: usar o enorme fluxo de caixa da petroleira para comprar ativos em países vizinhos, construir refinarias, gasodutos, redes de postos de combustível e campos de exploração, criando uma teia energética continental com o Brasil no centro. O projeto não era apenas comercial, tinha uma dimensão geopolítica clara: transformar a Petrobras em símbolo do protagonismo regional brasileiro, uma versão sul-americana das grandes majors internacionais como ExxonMobil, Shell ou BP. Em pouco mais de uma década, a empresa expandiu operações para a Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru, Equador, Uruguai e Venezuela. Era, no papel, uma das maiores redes energéticas integradas da região. Em menos de 20 anos, quase tudo desmoronou. Refinarias foram vendidas a preços baixos. Campos de petróleo foram abandonados. Bilhões de dólares desapareceram em desinvestimentos, perdas contábeis e ativos que simplesmente deixaram de fazer sentido. O que deveria ser uma superpotência energética regional acabou se tornando o maior recuo internacional já protagonizado por uma empresa brasileira. Hoje, a Petrobras só mantém pequenas operações na Colômbia e atua indiretamente na Argentina. Então, o que aconteceu para essa gigante desmoronar? A internacionalização da Petrobras começou ainda nos anos 1970, mas ganhou musculatura real após a quebra do monopólio estatal em 1997 e o boom das commodities que se seguiu. Com caixa abundante e reputação crescente na exploração de águas profundas, a empresa passou a ser vista internamente como capaz de competir em nível global. A estratégia de expansão regional foi apresentada como natural. O Brasil precisava de energia, os vizinhos tinham reservas e a Petrobras tinha capital e tecnologia. O problema, que só ficaria claro anos depois, era que toda essa expansão repousava sobre uma premissa frágil ao extremo: a crença de que governos latino-americanos manteriam estabilidade regulatória e respeitariam contratos bilionários de longo prazo, independentemente de quem chegasse ao poder. Era uma aposta contra a história do continente. O primeiro e mais brutal golpe veio da Bolívia, em maio de 2006. Recém-eleito com um discurso abertamente anti-imperialista, Evo Morales assinou um decreto histórico de nacionalização dos hidrocarbonetos. Não foi uma mudança de regras feita em gabinetes, foi um ato de teatro político. Soldados bolivianos foram enviados para ocupar fisicamente as instalações da Petrobras no país. A imagem de militares tomando posição em refinarias e campos de gás que haviam recebido investimentos brasileiros rodou o mundo. O efeito financeiro foi devastador. As alíquotas de impostos sobre a receita dos campos saltaram para até 82%, tornando qualquer operação comercialmente inviável. A Petrobras perdeu o controle operacional das suas instalações. No Equador, a história se repetiu com variações. Rafael Correa, seguindo uma agenda soberanista semelhante, alterou unilateralmente os contratos petrolíferos vigentes para um modelo em que o Estado equatoriano ficava com a maior parte da renda do petróleo, independentemente do preço do barril ou do volume produzido. Para a Petrobras, significou ver a lógica financeira que havia embasado os investimentos ser descartada por decreto presidencial. Na Venezuela, a deterioração foi mais gradual, mas igualmente implacável. O padrão se repetia em variações por toda a região. Um governo alinhado, um discurso de parceria estratégica, investimentos realizados e então, com a chegada de novas lideranças ou o agravamento de crises internas, as regras mudavam. A Petrobras descobriu que assinar acordos com governos na América Latina não era o mesmo que ter segurança jurídica. Enquanto as operações regionais se deterioravam politicamente, um evento de proporções históricas transformou completamente as prioridades estratégicas da empresa: a descoberta do pré-sal brasileiro. A partir de 2006 e 2007, tornou-se evidente que o Brasil possuía nas profundezas do Oceano Atlântico reservas petrolíferas gigantescas, talvez as maiores descobertas do hemisfério ocidental em décadas.
O pré-sal mudou o cálculo de forma radical. Por que investir em campos politicamente instáveis na Bolívia ou Venezuela, sujeitos a nacionalizações e revisões contratuais, quando havia oportunidades de retorno muito superiores em território nacional sob legislação brasileira? A comparação entre o risco-retorno das operações internacionais e o potencial dos campos do pré-sal tornava cada vez mais difícil justificar a continuidade da expansão regional. Mas antes que a Petrobras pudesse executar uma retirada ordenada e planejada, a tempestade perfeita chegou. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, revelou um esquema sistemático de corrupção que envolvia a estatal, empreiteiras e partidos políticos. As perdas contábeis foram bilionárias. A reputação da empresa despencou. O acesso a crédito internacional ficou comprometido. Ao mesmo tempo, o governo federal havia forçado a Petrobras a segurar artificialmente os preços dos combustíveis por anos, gerando um rombo financeiro imenso. E então o preço internacional do petróleo despencou, reduzindo drasticamente o valor dos ativos da empresa ao redor do mundo. O resultado foi uma dívida que ultrapassou 125 bilhões de dólares, transformando a Petrobras na petroleira mais endividada do planeta. Nesse cenário, não havia mais espaço para estratégia. A palavra de ordem passou a ser sobrevivência. A empresa foi forçada a um programa massivo de desinvestimentos. Postos de combustível foram vendidos, refinarias foram colocadas à venda, distribuidoras foram desativadas, campos abandonados. O império energético sul-americano foi liquidado às pressas, muitas vezes por valores muito abaixo do que havia sido investido. A retirada apressada da Petrobras deixou um vácuo significativo no cenário energético da América do Sul. E esse vácuo foi rapidamente preenchido por um ator que, nos anos 2000, ainda não era visto como protagonista na região: a China. Empresas como a CNPC e a Sinopec aproveitaram a liquidação forçada para adquirir ativos que a Petrobras deixava para trás. Muitas vezes os mesmos ativos que a brasileira havia comprado 1 ou 2 décadas antes, como parte do seu projeto de dominância continental. A ironia é difícil de ignorar. Há também uma lição específica sobre o Brasil. O país gastou décadas tentando exercer liderança regional por meio de instrumentos econômicos e sistematicamente subestimou o quanto o nacionalismo dos vizinhos podia ser mais forte do que os laços de interesse mútuo. A Bolívia preferiu nacionalizar a depender do Brasil. A Venezuela preferiu o controle soberano ao investimento estrangeiro. O Equador preferiu renegociar contratos a manter parceiros. Em todos os casos, a lógica política prevaleceu sobre a lógica econômica. A conclusão final é quase irônica na sua precisão. A Petrobras tentou conquistar a América Latina inteira e fracassou. Mas, ao se recolher ao que realmente dominava, descobriu que sua vantagem competitiva genuína nunca havia estado nos campos bolivianos, nas refinarias argentinas ou nos poços venezuelanos. Estava nas profundezas do oceano brasileiro, em uma camada geológica que nenhum governo vizinho poderia nacionalizar. O pré-sal, que por muito tempo foi visto como distração da estratégia regional, acabou sendo a única coisa que salvou a empresa. O império sonhado nunca se concretizou. O que ficou foi uma empresa mais sóbria, mais focada e, por paradoxal que pareça, mais poderosa. Exatamente porque aprendeu da maneira mais dolorosa possível onde suas forças realmente residem.